Olá, tudo bem? Quero compartilhar com vocês hoje uma história fantástica que ocorreu no ano 701 a.C. Uma guerra épica entre Israel e a Síria. E os protagonistas dessa história é o rei Senaqueribe e o rei Ezequias. Senaqueribe vinha de batalhas estupendas, de vitórias grandiosas, e o orgulho e a vaidade subiu-lhe ao coração, achando inclusive que poderia desafiar até mesmo o próprio Deus. Era um rei extremamente pagão, adorador de vários deuses, que não cria no Deus de Israel, não acreditava no Deus de Israel e tinha seus próprios deuses. E então ele achava que as vitórias que ele vinha obtendo era fruto de si mesmo e da adoração desses deuses. Ele chegou em frente a Jerusalém. Ezequias e o povo de Israel buscaram a Deus por intermédio do profeta Isaías, foram conversar com Deus a respeito do acontecido. Do lado de fora dos muros estava um tremendo de um exército, contendo 185.000 soldados, guerreiros com as suas espadas afiadas e altamente treinados, capacitados, e já vinha de outras batalhas, como eu já disse. E então o rei Senaqueribe começou a caçoar do Deus de Israel, dizendo, acompanhe comigo a leitura, essa história está registrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e também em Isaías 30 e 37. Aqui no verso 17 do capítulo 32, diz assim, e ele também escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, dizendo contra ele, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Israel não livrará o seu povo da minha mão. Esse era o recado do rei Senaqueribe para o povo de Israel, para Ezequias. Olha, os deuses das outras nações não puderam livrá-los das minhas mãos. E vocês acham que o Deus de vocês vai poder livrar vocês? Não há Deus que possa livrá-los de minhas mãos. E eles continuaram a blasfemar contra Deus. Então Ezequias, mais uma vez, juntamente com o profeta Isaías, vai conversar com Deus, vai falar com Deus, e Deus manda um recado. Ezequias, esta guerra não é sua. A partir deste momento, eu assumo a dianteira e eu vou lutar por vocês. E algo fantástico aconteceu, algo tremendo. Quer ver, olha, está no verso 21, eu vou ler o verso 20, aonde fala da oração. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que os destruiu no arraial do rei da Síria. Todos os guerreiros valentes e os príncipes e os chefes. Ele, pois, envergonhado, voltou para a sua terra, e quando entrou na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram à espada. Esse foi o fim do orgulhoso rei Senaqueribe. Ele, ao desafiar a Deus Criador, ao desafiar o Deus de Israel, Deus mandou um recado muito forte para todos, não só daquela época, como para nós hoje.
E o recado, um dos 3 recados a gente pode captar aí dessa história. O primeiro recado, o orgulho, a vaidade do rei Senaqueribe, achando que podia lutar contra Deus. Cuidado com o orgulho. O orgulho tem tirado pessoas da presença de Deus, assim como o próprio Lúcifer, que eu vou deixar essa história para uma próxima vez, mas também quero compartilhar essa história da queda de Lúcifer, diabo, Satanás. Foi por causa do orgulho. A segunda coisa, não permita que pessoas caçoem de vocês. Não baixe a cabeça. Não se preocupe, porque tem um Deus no céu olhando por você. E Ele é que luta por nós quando nós confiamos nele. Entre no seu quarto, conte para Ele os seus problemas, conte para Ele o que está acontecendo. Entregue nas mãos de Deus os seus inimigos, aqueles que querem fazer mal a você, e deixe que Deus irá lutar por você. Obtendo a vitória, o terceiro ensinamento, obtendo a vitória, novamente chama atenção com o orgulho, a vaidade, porque aqui nessa história, a história continua no verso 24, vai falar a respeito do que aconteceu com o rei Ezequias depois da vitória. Depois da vitória, mas também uma outra história que vai ficar para uma outra ocasião. Hoje, o que nós aprendemos aqui é de um Deus todo-poderoso que luta por seus filhos, aqueles que confiam nele. Ele nunca desampara. Creia, tenha fé nesse Deus todo-poderoso. Um único anjo, num único dia, 185 mil soldados foram mortos a fio de espada. Soldados preparados não foram capazes de deter um único anjo do Senhor. E esse mesmo anjo está hoje velando por você, cuidando de você. Que Deus possa abençoar. Espero que você goste dessa história. E comente aí no vídeo, comente aí qual história que você gostaria de que eu contasse. Mas na próxima eu vou contar a continuação dessa história. O orgulho e a vaidade no coração do rei Ezequias. Nós vamos saber o que aconteceu depois dessa vitória. Um grande abraço, Papai do Céu te abençoe.